Olá, imagine o ano de 632 depois de Cristo. Um homem está morrendo, mas não é qualquer homem. É Muhammad, o profeta do Islã, o líder de uma comunidade que transforma a Península Arábica, antes fragmentada, num mundo bárbaro, e transforma essa população em uma nação, em uma sociedade. E ao seu redor, uma pergunta assusta, a comunidade com essa urgência. Quem vai nos guiar agora? Essa pergunta simples deu origem a uma divisão que separa hoje mais de 1,8 bilhões de muçulmanos. Uma cisão que vai moldar guerras, impérios, revoluções. E que ainda explica os conflitos que você vê no noticiário todo dia. Bem-vindo ao podcast Deuses e Devotos. O meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Bom, Muhammad nasceu em Meca por volta de 570 d.C. e começou a receber revelações do Alcorão quando ele tinha mais ou menos 40 anos, e isso vai acontecer em pouco mais de 2 décadas. Ele unificou as tribos árabes sobre o Islã e criou não apenas uma religião, mas um Estado, uma lei, uma identidade civilizacional. Quando ele morre em junho de 632 d.C., em Medina, ele não vai deixar nenhum herdeiro varão, nenhum filho, E ele não havia designado formalmente nenhum sucessor, pelo menos na forma que todos da comunidade aceitassem. Então, em 632, Muhammad morre em Medina e aí começa uma crise. Ele não tinha filhos, e não havia, lógico, uma constituição islâmica dizendo quem deveria assumir. Havia apenas a comunidade chamada de Umma, e ela estava dividida em 2 grupos. Primeiro é o grupo de Abu Bakr, que vão ser os futuros sunitas. A suna quer dizer costume, tradição, os ditos do profeta. Tudo que o profeta fazia, tudo que o profeta dizia, ensinava, mesmo que não estivesse dentro do livro, é considerado como palavra de Deus e deve ser seguida. Era assim que esses companheiros do profeta pensavam. Então, esse grupo de companheiros do profeta era liderado por figuras como Abu Bakr, Omar e Uthman, que defendia que o sucessor deveria ser escolhido por um consenso entre os líderes da comunidade. Então, eles elegeram Abu Bakr, que era sogro do profeta, e um dos seus amigos mais próximos, como o primeiro califa. Califa significa sucessor e representante. Então, para esse grupo, a liderança islâmica é uma questão política e comunitária. Então, para esse grupo, o melhor homem, escolhido pelos melhores, deve guiar a comunidade. Dessa forma, simples desse jeito. Então, eles ficaram conhecidos como Al-Sunna, o povo da tradição do profeta. Esses são os sunitas. Um outro grupo, é o grupo de Ali, menor, mas apaixonado, defendia que o profeta havia designado o seu primo e genro, Ali ibn Abi Talib, como seu legítimo sucessor, porque há um episódio conhecido como Ghadir Khumm, onde Muhammad teria dito, segundo esse grupo, aquele de quem sou o mestre, Ali também é seu mestre. Para eles, a liderança era uma questão sagrada e genealógica, devia pertencer à família do profeta. Então, Ali esperou, e a esposa de Ali, Fátima, era filha do profeta, e ela morre também, mesmo depois inconsolável com a morte do pai. Então, o Ali, com essa questão, ele fica desprestigiado, ele fica meio que de lado, E, mesmo assim, ele seria o 4º califa, mas nunca vai ser o único, porque ali as suas tragédias começam, Então, os seguidores de Ali ficaram conhecidos como Shi'at Ali, Ou seja, o partido de Ali, Shi'at Ali, o partido de Ali, são os xiitas. Bom, o xiismo ele vai ter um evento fundador que vai trazer a sua identidade, vai marcar a sua identidade, Então, no ano de 680,
Ali já havia sido assassinado anos antes, né? Então o poder estava nas mãos da dinastia dos Omíadas, que é uma dinastia poderosa e para os xiitas ilegítima, porque os Omíadas são sunitas, né? Então o califa Yazid I exigia a lealdade de toda a comunidade muçulmana, né? Mas vai haver um homem que vai se recusar, né? Quem é esse homem? Hussein ibn Ali. Ibn quer dizer filho, então Hussein, filho de Ali. Hussein é neto do profeta Muhammad. Então, Hussein era para os xiitas o imã, o líder, né, legítimo, né, porque para eles se tem laços consanguíneos com o profeta, ele é herdeiro da espiritualidade do profeta. Então, Hussein ele recebe, né, vai haver uma marcha para a cidade de Kufa, no atual Iraque, e Hussein vai receber milhares de cartas de habitantes de Kufa, né, prometendo apoio se ele se levantasse contra o califa Yazid, porque o califa sunita ele determina que o neto do profeta e esses partidários têm que se subjugar ao seu poder, né, reconhecer ele como califa, coisa que esse grupo não reconhece. Então, confiando nessas promessas, Hussein vai partir de Meca com um grupo pequeno, a sua família, seus filhos e suas irmãs. E havia ali mulheres, crianças e 72 guerreiros, e eles vão com uma caravana. Então, o que acontece depois é uma tragédia, que é uma tragédia profunda, né? E vai ficar marcada na história islâmica, né? Os habitantes de Kufa vão trair Hussein, eles não vão aparecer, e eles se renderam ao poder dos Omíadas. Então Hussein vai ser cercado no deserto de Kebala e pelo exército do califa, que tinha mais de 30 mil homens. Então vai acontecer ali em 10 de outubro ou 10 de Muharram, em 680 d.C., o dia da Ashura, ou seja, Hussein vai ser martirizado, né? Então por dias, né, o grupo de Hussein vai ficar sem água, o acesso ao rio Eufrates vai ser bloqueado pelo exército. Claro, ele tinha 72 homens e o exército tinha mais de 30 mil. Então, nesse 10º mês, né, da Ashura, a batalha vai ser travada. Hussein luta até o fim, ele vai ser decapitado, seus companheiros vão ser mortos, as mulheres e crianças vão ser capturadas e vão ser levadas para Damasco como prisioneiras. Entre essas mulheres está a irmã de Hussein, Zainab, que se tornaria a testemunha, né, dessa tragédia. Então, vai haver a decapitação do neto do profeta pelos sunitas e a cabeça vai ser colocada em uma lança exibida das ruas de Damasco. Então, naquele momento, para os seguidores de Ali, o mundo se parte ao meio. Não é só uma disputa política sobre quem deve governar. Isso vai se tornar uma ferida, né? E vai se tornar uma missão, um luto sagrado que vai ressoar até os dias atuais, sim. Então, que a Kerbala vai deixar um legado, vai transformar o xiismo para sempre, né? O famoso episódio do massacre de Kerbala vai ser conhecido como o martírio de Hussein, e ele vai se tornar o centro da espiritualidade xiita. Então, essa ideia de que resistir à injustiça, mesmo quando se está diante da morte, passa a ser um ato sagrado. Então, o dia da Ashura é comemorado anualmente, com procissões, orações, choros, em algumas comunidades práticas de autoflagelação, embora alguns líderes xiitas condenem e desaconselham essa prática física, né? Então, o dia da Ashura ele pode ser equivalente à Sexta-feira Santa para o catolicismo, mas com uma dimensão política muito mais explícita. Então, a Ashura não é só um rito religioso, é um manifesto, né? E, entre aspas, o que ele diz? Recordamos, não esquecemos, e a injustiça nunca terá a última palavra. Então, essa energia vai alimentar revoluções, inclusive a famosa Revolução Iraniana de 1979. Então, nós temos aí 3 dimensões para essa divisão entre sunitas e xiitas, né? A primeira, lógico, é a divisão política. Quem tem o direito de governar? Para os sunitas, qualquer muçulmano qualificado pode liderar a comunidade, desde que ele seja eleito e reconhecido pelos líderes religiosos. Então, os califados sunitas, o Omíada, Abássida e Otomano, eram essencialmente políticos, com os líderes religiosos, chamados de ulemás, em papel consultivo, não em papel executivo.
Para os xiitas, a liderança legítima pertence à linhagem de Ali, os imãs. Eles não são apenas governantes, eles são guias espirituais e para eles são infalíveis porque estão investidos de uma autoridade divina. Então existe um conceito xiita, né, o Wilayat al-Faqih, que é a tutela do jurista, né, desenvolvido aí pelo famoso Ayatollah Khomeini, que ele propõe que o Estado deve ser governado por um jurista islâmico em nome do imã oculto, né, que seria aí a base teórica da República Islâmica do Irã. Vai ter a dimensão ideológica, né? Porque vem a questão aí dos mártires, né? Da resistência e de uma identidade. Então, o xiismo é estruturalmente uma teologia do martírio e da resistência. A experiência de ser minoria perseguida moldou essa espiritualidade que é voltada para o sofrimento de um redentor e pela espera do Imã Mahdi, o 12º imã oculto que retornará à Terra para restaurar a justiça. Há uma suspeita permanente em relação ao poder secular. O sunismo, não, por ter sido durante séculos expressão de um poder califal dominante, tende a uma teologia mais integrada ao Estado, né? Também há algumas correntes dentro dos sunitas, né? Temos ali a corrente mística, por exemplo, o sufismo, né? Temos o wahhabismo puritano da Arábia Saudita, mas a relação com o poder é mais naturalizadora, né? Mais natural. E, lógico, a dimensão teológica, né? As fontes dos irmãos e o papel do Alcorão, por exemplo. Então, ambos aceitam o Alcorão. Não é uma divisão religiosa, os preceitos da religião são os mesmos, né? Uma divisão política e uma divisão de ideologia, né? Dentro dessa teologia. Mas eles aceitam o Alcorão como palavra de Deus e fazem todos os preceitos da religião, os 5 pilares do Islã. Mas eles vão divergir sobre fontes secundárias do direito islâmico, né? Os sunitas seguem 4 grandes escolas jurídicas. São elas Hanaf, Malik, Shafi e Hanbali. Os xiitas seguem principalmente a escola jafarita, que incorpora os ensinamentos dos imãs como autoridade religiosa, que está equiparável ao hadith do profeta, e hadith quer dizer ditos do profeta, coisas que o profeta falava e aconselhava, que para todo muçulmano, principalmente o muçulmano xiita, é como se fosse a palavra de Deus. Se o profeta falou isso, é Deus que está falando pelo profeta. Então há um ponto crucial. Os xiitas acreditam que os 12 imãs eram infalíveis, né? E receberam o reconhecimento especial do profeta. O 12º imã, Muhammad al-Mahdi, teria desaparecido em 874 d.C. e estaria em ocultação maior. E esse imã Mahdi, ele vai retornar no fim dos tempos e trazer a justiça de volta. Então aí já vem uma parte da escatologia islâmica xiita, né? E essa crença não tem equivalência entre os sunitas. Então isso não pode ser reduzido apenas como uma briga pelo poder, né? É muito simplista você achar que é só uma briga pelo poder. Há aqui 2 visões profundamente diferentes sobre o que é autoridade, o que é sagrado e qual é o papel de Deus na história humana. É uma das divisões religiosas mais ricas e complexas da história. E por que no ano de 2026, quando eu estou gravando esse episódio, isso ainda é importante? Porque a divisão sunita-xiita não é apenas uma história medieval, ela vai estruturar a geopolítica contemporânea do Oriente Médio e influencia conflitos ao redor do mundo. Então, o Irã xiita e a Arábia Saudita sunita travam uma rivalidade geopolítica que é simultaneamente religiosa, né? É étnica, né? O xiita no Irã, eles são persas, não são árabes, né? E essa rivalidade financia e alimenta conflitos, né? Em proxy em vários países, né? Iraque, Síria, enfim, tudo que a gente está vendo hoje, Primavera Árabe, né? E não tem como não falar também da Revolução Iraniana de 1979, que é um marco, né? O Ayatollah Khomeini transforma o xiismo em uma ideologia revolucionária de Estado. Então, pela primeira vez na história moderna, um país se organiza explicitamente segundo o direito islâmico xiita. E isso vai assustar profundamente os países sunitas ali do Golfo, que estão sempre muito ligados aí, a questões com o Ocidente, né? Então, isso vai acelerar o investimento saudita no wahhabismo, que é uma forma ultraconservadora do sunismo,
e aí vai haver um contrapeso ideológico, tá? Então, você entendeu agora porque quando explode um conflito no Oriente Médio, os jornalistas sempre mencionam se os grupos são sunitas ou xiitas, né? Isso não é nada de exótico, é uma gramática política da religião, e essa questão foi inscrita na história há 1400 anos atrás, num deserto entre Meca e Cufa. Então eu espero que esse episódio tenha trazido à luz um pouco de conhecimento sobre essas duas vertentes do mundo islâmico e que atualmente trazem influência na geopolítica mundial. Eu agradeço o download e até o próximo episódio.